Muito bem, estamos de volta com o canal Professor e a Doutora, depois de uma ausência, felizmente muito trabalho, e quando dá a gente volta aqui para gravar. Promessa é gravar sempre 10, 20, 30, os dias 10, 20, 30 ou 31 vídeos, mas a gente não tem conseguido. Mas isso é bom porque a gente trabalha bastante, né? Hoje, doutora Emanuele, tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo certo. A gente tem feito alguns trabalhos aí, doutor. Hoje a gente vai trazer 6 perguntas aí que as pessoas têm feito aí pra gente, né? Algumas até meio que afrontando aí o nosso conhecimento, mas isso é legal, a gente não tem problema nenhum em responder perguntas de qualquer nível. Algumas bem discutíveis, né? Que está na boca do povo aí, a gente vai responder tecnicamente todas as perguntas. São 3 para você e 3 para mim aí, tá bom? Okay. Vamos tocar dessa forma aí, vamos ver se o vídeo não fica muito longo, né? Sim. E vamos direto ao assunto. Roda a vinheta! Doutora, direto ao assunto. Antes pede lá para dar um like lá. O professor tá com a corda toda hoje. Então, pessoal, agradecemos aqui os mais de 2.000 inscritos. A gente pede que vocês continuem se inscrevendo aqui no canal Professora Doutora. Isso estimula o nosso trabalho, estimula que a gente volte aqui gravar mais conteúdos para vocês. Então, deixem o like aqui, os seus comentários e compartilhem também com quem vocês acham que gostarão desses vídeos, que eu tenho certeza que serão muitas pessoas. Acessem lá as redes sociais da doutora Emanuele no final do vídeo, né? O site também, tem lá o trabalho que ela faz. E brevemente eu botarei meu site no ar aí também, sergiocolombo.com.br. Ó, que chique! Beleza? Doutora Emanuele, o povo está desacreditado porque acaba confundindo tudo por causa das redes sociais, né? A questão de acreditar ou não na justiça. Existe um descrédito geral, mas as pessoas confundem isso. E a doutora Emanuele, que é advogada, tem vários clientes e vai ao fórum, vai aqui, vai acolá, pode falar de maneira prática, doutora. Propriedade. Com propriedade, para as pessoas não acharem que tudo, nada existe, nada funciona. Doutora, com base na sua prática do dia a dia de advogada, existe justiça no Brasil? Professora, realmente as pessoas estão desacreditadas, né? Existem muitas discussões aí em todos os âmbitos, de todas as maneiras, mas o que é importante deixar claro para eles no primeiro momento é que no Brasil existem 3 poderes que são independentes, professor. Nós temos o poder legislativo, né, que cria as leis, o poder judiciário, que é quem julga, e o poder executivo, que é quem administra o país e executa aí as questões administrativas do país. Deveriam ser independentes, mas nem sempre são, mas isso é uma outra discussão, né? Existe aí um sistema de que a gente fala de freios e contrapesos, mas que são independentes entre si, né? Enfim, e discussões existem, né? Discussões políticas, enfim, que acabam aí espirrando no poder judiciário, mas o que é importante deixar claro, e como advogado eu tenho propriedade para falar para vocês, que existe sim justiça. Nós temos ótimos juízes, excelentes promotores, colegas advogados também, que estão aí buscando, atuando para que a justiça sim seja feita, para que a gente tenha decisões aí mais corretas, mais justas e adequadas ao caso do cliente. Então, em primeiro e segundo grau, que são os juízes assim que atuam nas comarcas, os juízes que trabalham também no tribunal, que são os desembargadores, todos nós, né, que trabalhamos na área do direito, lutamos sim para decisões mais justas, mais corretas, que estejam de acordo com o que está nos autos, né, porque a gente se remete a tudo, as provas que são feitas no processo. Então, em geral, sim, a gente tem ótimos juízes que dão decisões corretíssimas, e se no nosso entendimento acabam não sendo adequadas, a gente também tem o poder de segundo grau para recorrer e que reformem essas decisões. O Superior Tribunal de Justiça, o STF também, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, sim, nós temos sim justiça no Brasil. Como qualquer profissão, tem que ter dedicação, tem que ter empenho na advocacia, no direito, que é realmente uma cadeira um pouco diferenciada, tem que ter mais dedicação ainda. O advogado ele tem que estudar constantemente, se atualizar constantemente. O que eu percebo na prática, né? Às vezes o advogado também tem que se ligar, meu irmão. Correr atrás da máquina. Corre atrás da máquina. Tu quer defender o teu cliente, vai montar processo, vai buscar teses que já deram certo, vai ver o que os tribunais estão dando aí, enfim. Vai conversar com o juiz, vai trocar uma ideia com o promotor do caso. É isso. Existem várias ferramentas que nós, advogados, e eu no meu escritório utilizo, que é conversar com o magistrado, né? Despachar, como a gente fala, né? Conversar com o colega promotor que está atuando naquele processo. Então, a gente tem várias ferramentas para buscar aí
o direito do cliente. Se você caiu nesta de às vezes achar que alguma decisão foi injusta para você, lamento, a gente lamenta, acontece, pode acontecer, mas eu acompanho isso também de perto. Na maioria dos casos eu vejo bastante fundamento nas decisões que os magistrados têm dado, tá bom? Muito bem, doutora. Outra pergunta aqui que o pessoal fala aí nos nossos trabalhos por aí, né, que tá sempre perguntando, porque existe dúvida ainda. A gente já tem vídeos aí, mas não custa nada a gente reforçar, né? Sim. Aliás, um dos vídeos mais assistidos, inclusive, sobre esse tema. Quando posso e quando não posso fazer uso capião? O uso capião é um grande instrumento, né, um baita aliado aí dos profissionais do direito e dos clientes também, que ele vem aí transformar a posse em propriedade. Então, a uso capião é um instrumento que é usado quando não existe mais nenhuma outra forma de regularização. Antes da uso capião, nós temos outros instrumentos que podem ser utilizados. Às vezes, o direito do cliente ele só depende de uma averbação na matrícula ou da transferência do imóvel propriamente dito, que a gente consegue conversando com o vendedor. Às vezes, o caminho será uma adjudicação compulsória, que é um outro instrumento, quando a pessoa já tem o termo de quitação da dívida. Então, a gente já consegue fazer essa transferência de uma outra forma. Né? E aí a uso capião, ela vem sim como instrumento, mas a última ratio que a gente chama. Então a uso capião, basicamente, professora, ela serve aí, ela deve ser utilizada quando não existe a propriedade consolidada no nome do cliente. Então quando lá no registro de imóveis não consta o nome dele como proprietário e ele já está há muitos anos ali exercendo a posse com ânimo de dono em determinado terreno ou numa casa, num terreno que tenha já uma casa construída em cima, isso não impede o uso capião. Então, quando existe a posse consolidada e ali a boa-fé dele, ou até mesmo que não exista boa-fé, mas ele tenha mais de 15 anos ali no local, é possível sim transformar aquela posse em propriedade para que o nome do cliente fique na matrícula do imóvel, para que ele não corra mais riscos, né, decorrente da ausência da propriedade. Houve um inscrito perguntou em outro momento, existem algumas restrições em relação ao uso capião. Por exemplo, ele paga aluguel há muito tempo e no entendimento dele a dúvida é se, eu pago aluguel há 20 anos, eu teria algum tipo de direito e uso capião sobre aquele imóvel que eu pago aluguel? Não, nem quem tem um aluguel sobre o imóvel, até aquele caseiro que se chama propriamente dito, né, que cuida ali do imóvel, essas pessoas não têm a posse. Por quê? Porque a posse é precária, a posse é por mera detenção, e no caso de quem aluga o imóvel, a posse é decorrente de um vínculo de aluguel, né? Então, nesse caso, não tem a posse com ânimo de dono, porque ele tem a posse, né, precária como locatário. Então, nesse caso, não cabe a uso capião nesses casos. Mas algum caso que não cabe, que você lembre, sim? Sim, não cabe uso capião quando o proprietário é menor de idade. Uhum. Né? E também não cabe uso capião em casos de hipoteca da Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública e, como regra, patrimônio da União não é cabível de uso capião. O cidadão pode fazer direto ou tem que ter advogado? Tem que ter advogado, né? Você já falou até no outro vídeo sobre isso, né? Sim, precisa de advogado, seja por meio extrajudicial ou judicial propriamente. Outro desafio aí que o pessoal manda sempre também, né? Às vezes a gente está tratando de um outro tema aí nos nossos trabalhos por aí, mas as pessoas perguntam, porque existem muitos vídeos sobre esse tema, né? E às vezes cada um defende de uma forma, porque o cara trabalha mais nessa área, defende aquilo que ele trabalha mais. Mas a gente tem que falar aqui o que é, né? O que é real, porque senão vai confundir as pessoas aí. Qual a melhor escolha, holding ou inventário? Vai dizer que depende do caso, né? Vai depender do interesse dos patriarcas, né, dos pais, o que eles desejam para os filhos. A holding, ela é antes do falecimento, né, então quando a família ainda está ali completa, né, ainda está com vida, e a inventária para depois da morte. Então a diferença já começa no momento, né, da realização da transferência. Na holding, todos estão vivos ainda, então já se resolve a sucessão antes que haja morte, e no inventário já há morte. Só para reforçar, holding é uma empresa que a família resolve abrir para cuidar vamos usar a linguagem mais simples, né? Sim. Para cuidar e administrar, se elege lá um administrador do patrimônio da família, correto? Isso, a holding ela é um dos instrumentos de planejamento sucessório, nem sempre será o ideal para sua família, então isso precisa ser analisado pelo seu advogado de confiança, mas a holding ela é um dos tipos em que a gente constitui uma empresa, essa família integraliza o patrimônio que antes eram das pessoas físicas na pessoa jurídica e dentro da empresa a gente faz o planejamento sucessório doando as cotas para os filhos ou netos, a depender do interesse da família.
Então, a primeira diferença é que um é antes da morte, o inventário precisa necessariamente ter havido a morte de algum familiar. E também já deixar isso tudo resolvido para os filhos. No inventário, né, todos terão que ali no momento de luto tomar decisões muito difíceis, muito complexas e caras também, em que muitas vezes não há solvência financeira para custear as despesas, enfim. Então, muitas vezes a holding ela serve aí como um grande instrumento aliado dessa família. Talvez a pergunta seja no sentido do seguinte: eu fiz a holding lá, beleza, já temos um administrador, estamos protegendo nosso patrimônio, pagando menos tributos, etc. Todas as vantagens que a holding oferece. Mas ela poderá ter implicação, essa decisão, no inventário futuro. Sim. Eu acho que a pergunta é nesse sentido. Ok. Que implicações poderiam ocorrer? Uma vez constituída a holding, integralizado ali todo o patrimônio, ou seja, não ficar nenhum patrimônio fora da empresa, não precisará fazer o inventário. Então, se você constituir a holding com um advogado de confiança... Importante essa informação. Né, que entenda ali a dinâmica familiar, que já preserve o interesse da família, que já faça esse planejamento dentro da holding, fazendo a doação das cotas para quem esse familiar deseja, seja filho ou seja neto, para fins de planejamento sucessório, vai evitar o inventário. Havendo a constituição da holding, só vai ser excluído o inventário se não precisar mais partilhar nada para o futuro. Muito bem, acho que ficou claro. Agora eu vou trazer para ele algumas perguntas que nos fizeram aqui no canal, para ele também responder esses 3 questionamentos. Professor, tá preparado? Teve um evento aí que eu fiz que também lançaram alguns desafios aí. O pessoal quer falar de política, enfim, faz as perguntas. Escolhemos 3 perguntas aí, manda bala. Tu tá preparado, professor? Claro que sim, vou responder aquilo que eu acho. As pessoas não concordarem, paciência. Minha resposta não é emocional, é racional. Então vamos lá, professora. A gente está com algumas questões migratórias aqui no Brasil hoje. Se tem discutido muito sobre isso. Vários políticos falando sobre migração, né? Exatamente, vários temas têm sido levantados. O que o professor pensa disso? Tem que tomar um pouco de cuidado aí com alguns políticos aí. O ano que vem tem eleição e tem alguns empolgados aí falando. Às vezes até bem intencionados, doutora, mas na hora de falar, na hora de propagar, falam de maneira equivocada. Eu dei aula há quase 17, 18 anos, felizmente tive muitos alunos de outros estados, a gente é de Santa Catarina, e lembro muito bem de grandes alunos que eu tive de várias regiões do Brasil. Então, eu acho que quando algum político quer discutir migração, ele tem que ter um pouquinho de cuidado para não gerar xenofobia, para não gerar uma série de outras coisas, né? Sem necessidade. O Brasil ainda é único, só formado por 5 regiões. Se amanhã ou depois tiver separação, como alguns defendem, aí se discute novas constituições, novas coisas, etc, etc, etc. Ok? Por enquanto, o Brasil é um só. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando trata de determinados temas. O que alguns políticos querem propor é que o controle da migração. Por quê? Porque quando você pega lá a tua fatia de retorno da esfera federal, da União, para a saúde, para a educação, você pega um valor, um montante. Se a tua população aumentou, você tem que discutir um novo montante, um novo valor. Por quê? Porque nós temos mais pessoas morando no nosso estado, nas nossas cidades, então mais pessoas precisarão de hospitais, da saúde, da segurança e assim por diante. Só que para defender isso, eu acho que existem formas. E alguns políticos empolgados, que está na moda agora, ir para a tribuna e gritar. Eu não sei por que gritam tanto. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade, doutor. Para que gritar tanto? São pessoas que vão lá e não escutam? É isto? Então, grita, mas a efetividade qual é desses gritos? Qual? Só que as pessoas que às vezes escutam, não é o meu caso, eu espero que você entenda a minha posição. Não se empolgue com gritaria. Não te empolga, porque daí as pessoas pensam, esse cara me representa, ele foi lá e falou isso, falou aquilo. Gente, as pessoas são bem-vindas, devem ser bem-vindas. O que tem que controlar são as pessoas que vêm com intenções ruins, que vão para as ruas, que querem assaltar, que querem roubar, que querem cometer delitos. Estas pessoas, óbvio que tem que ter controles da segurança pública. Entende? Mas muitas pessoas vêm para trabalhar, são pessoas do bem, pessoas que trabalham, formam famílias, ficam, por exemplo, no nosso estado de Santa Catarina durante anos, pagando seus tributos, pagando seus impostos e têm seus direitos. Então, quando se fala em migração, é o controle da migração. Então, alguns políticos eu acho que deveriam ter o cuidado
quando se trata de um tema tão importante. E você, eleitor, também tem que ter cuidado na hora de votar. Simples assim. Importante e sensível, né, professor? Exatamente. Agora que tem que ter controle, que tem que buscar, sim, as fatias são diferentes, as verbas públicas tem que... Claro que sim, mas os políticos não estão sabendo defender isso. Ou sabem, mas querem criar bagunça, porque o ano que vem tem eleição. Quem grita mais ganha voto. É mais ou menos por aí. O meu, não. Então, vamos lá. Vamos emendar já com uma outra pergunta que tem relação, né, professor? Eu ainda devo acreditar na política? Você não tem saída. Você pode anular o teu voto, né? Se você se enquadra naquele grupo de eleitores que tem a obrigação do voto, você tem que ir lá votar. Ou você não vai. Justifica o teu voto, anula o teu voto, vote em branco. Você pode fazer isso. Agora, a política, você gostando ou não, odiando, não gosto de ouvir, detesto político, acho que o político só pensa nele, me desculpe. Alguém vai se eleger. Algum político vai se eleger. Algum político vai contribuir ou não para a educação dos teus filhos. Algum político vai contribuir ou não para uma melhor saúde, para uma melhor segurança pública, para a infraestrutura do teu estado, da tua cidade. Você votando ou não. Então, assim, o que falta muitas vezes é as pessoas pararem de ir no oba-oba. Para de ser desse fanatismo. É só esse ou só aquele, porque esse é o cara perfeito e aquele não é. Que bobagem é essa? Acompanhe o trabalho do seu político. Acompanhe as votações nas pautas que importam à sociedade. Todos têm como acompanhar. Tem TV Senado, TV Câmara, todos os políticos têm redes sociais. Acompanhe o trabalho. Se você votou no político e ele merece a reeleição, reeleja. Se você votou no político, não, esse aqui eu não voto mais porque ele não merece. Procure outro, de repente alguém novo, com novas ideias, com uma formação decente, com uma formação adequada, com conteúdo, com experiência, e dê oportunidade para um novo político. Por que tem que ficar reelegendo? Então a política é viável, nós temos que acreditar na política, porque ela vai, enquanto a gente estiver nesse mundo, fazer parte da nossa vida, doutora. Tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar. Agora para com esse fanatismo. Para de brigar com o irmão, com família, com amigos, porque você só acredita naquilo. Dê a oportunidade de estudar outras coisas. O que você quer para sua família? O que você quer para você? Quais são as pessoas que vão te representar, que vão te permitir uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, empregabilidade, que vão garantir o futuro dos seus filhos, que estão preparados, têm formação? Quais são essas pessoas? Existem? Claro que existem. Eu, por exemplo, dos políticos que eu votei na última eleição, e 2026 vai ter para governador, deputado federal, estadual e senadores, hoje, eu vou votar novamente. Os outros eu não vou votar porque eu não gostei do trabalho deles. Simples assim. E eu acompanho. Por quê? Porque é importante para mim. Então, meus queridos, é difícil acreditar na política? Claro que é. É difícil acreditar em discurso político? É óbvio que é. Uma gritaria, uma guerra, uma coisa desenfreada. As pessoas estão perdendo um pouco a noção das coisas. Então, assim, acredite, porque a gente depende, e vai depender muitos anos ainda, da política. Só se informe mais, só se prepare mais. Vamos lá, professor. A gente Para fechar? Para fechar, última pergunta. Essa é boa, eu gosto de trabalhar esse tema aí. Já tá de olho aqui, eu vou esconder. A política eu já estiquei, porque se você não cortar, porque ela dá uns toques aqui por baixo, eu vou até... Uns cutucões. Professor, hoje em dia tá tão difícil negócios no Brasil, né? Gerenciar, gerir, enfim, a gente vê tantas empresas abrindo falência, recuperação judicial. No seu entendimento, ainda vale a pena abrir empresas aqui no nosso país? Ah, sempre. Sempre. Eu dei aula de empreendedorismo 12, 13 anos na faculdade. Muitos alunos meus abriram empresa com projetos envolvidos em sala de aula. Alguns abriram empresas novas, alguns melhoraram a empresa que já tinha com base em estudos, com base naqueles alunos que realmente foram estudar, né? Não foram fazer bagunça na universidade. Então, eu acredito sempre no empreendedorismo. O que você, empreendedor, tem que fazer, o que o empreendedor no Brasil tem que fazer, né, de hoje, é sempre estar se atualizando e buscando alternativas para sua empresa. É fácil empreender no Brasil? Não. Não é fácil. O sistema tributário muitas vezes não é justo, né? Os encargos, muitas vezes, trabalhistas que o empregador paga, boa parte desse encargo vai para o sistema federal, vai para a União, isso que sai do bolso do empregador. O empregado, muitas vezes, acha que deveria ter uma distribuição de renda melhor, eu acho que muitas vezes ele tem razão, mas são alternativas que você tem para buscar a tua liberdade, a tua independência. E quando eu falo aqui de abrir empresa, é empresa de um funcionário, você próprio,
Pode ser um microempreendedor, empreendedor individual, ou ter uma empresa um pouco maior, abrir sociedade ou não. Aí cabe a você começar a estudar as oportunidades. Pegar as tuas ideias. Eu tenho grandes ideias, professores. Beleza, mas as tuas ideias também geram... Existem oportunidades para essas ideias ou não? Sim, exatamente. Grandes ideias não significam que teremos grandes oportunidades. Tem mercado para isso? Você tem sempre que pensar em empreender? Sim. Eu acho que vale a pena abrir empresa ainda no Brasil? Sim. É mais difícil do que era antes? É. Mas você pode abrir, pode empreender, pode se tornar liberdade. A liberdade é algo extraordinário. Entende? Você ser dono do seu próprio negócio. Você tomar as decisões do seu próprio negócio. Isso é maravilhoso. Por que não gerar emprego? Ter a convivência bacana, legal, com a produção, com as pessoas que trabalham com você, que lhe ajudam a construir a tua empresa, construir os teus negócios. Por que não dividir melhor isso com essas pessoas? A gente já vê, desculpa, doutora, empresários fazendo isso. Pode falar. E abençoar outras pessoas também, né? No meio da empresa. Exatamente. Entende? Eu acho que a função social da empresa é muito grande. Porque ajudando a pessoa a construir a família, a dar uma educação melhor para o seu filho e assim por diante. Então eu acho que por mais dificuldades que a gente encontra, infelizmente alguns órgãos não colaboram, não ajudam, o empresário no Brasil não pode desanimar, jogar tudo pro alto. Vale a pena ainda assim empreender, você só tem que estudar mais e procurar um nicho de mercado. Que negócio abrir? O que eu faço com a minha empresa agora? Se a tua empresa não tem mais saída, infelizmente, você que já é empresário, você tem que buscar alternativas, ou fecha, ou vende, ou bota, enfim, instala em outro país, aí faz parte daquelas coisas do empreendedorismo, de buscar alternativas. Né? O empreendedor não pode sossegar. Sim. O empreendedor de sucesso, ele tem que estar sempre, constantemente... Não pode ser acomodado, Não tem como, mas mesmo diante de todas essas dificuldades, eu repito, vale a pena empreender, vale a pena ter uma empresa. Não tenho dúvida nenhuma disso, minha dúvida é zero. E aqui vai a opinião de quem estuda o negócio, de quem trabalha isso, de quem lecionou, de quem participou, de quem vive ativamente nisso. Não desanime, não desaponte, pelo contrário, prepare-se, busque desafios e abra a tua empresa, seja feliz, busque a tua independência. Ora, isso é muito bom, cara. Exatamente, e recalcule a rota, pegue um novo caminho. É isso aí. Expanda, enfim, tem vários instrumentos aí. Tá, professor, e professor tem alguma dica para quem quer abrir um negócio? Bom, nós temos vídeo gravado aí já no canal sobre empreendedorismo, eu sugiro que assista aquilo ali, porque é uma das dicas, é estudar constantemente antes de jogar o teu dinheiro na dúvida. Eu vou deixar de novo aí do lado do vídeo aí as 4 funções da administração, que é o mínimo que você precisa saber para continuar tocando o teu negócio, para abrir uma empresa nova. São 4 funções principais, eu vou colocar no vídeo aí para que você estude, para que você relembre. Então é isso, né, professor? Eu acho que sim, tá bom, né? Então deixamos aí para você 6 perguntas, 6 respostas sobre alguns temas aí variados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, inscrevam-se aqui no canal Professora Doutora, deixem seu like, seus comentários e compartilhem também com outras pessoas. Muito bem. Dá tchau para eles aí, professor. Tchau. Até o próximo vídeo. Valeu!